Boa noite a todos. A graça e paz esteja com todos. E mais uma vez queria agradecer a oportunidade, o convite que pôde ser estendido a mim. E eu falo pra vocês que o meu coração já tá pegando fogo aqui, hein? Esses louvores aí, o negócio já tá doido aqui, hein? E a gente vai continuar com esse negócio aqui pegando fogo, amém? Porque agora as cadeias vão estremecer, né? As muralhas vão cair, porque agora Jesus vai começar a falar aos nossos corações, amém? Continuar falando aos nossos corações. E hoje é um dia difícil, meu time perdeu o Mundial, mas eu estou aqui nessa empreitada, né? Nossa irmã ali está de verde e branco para dar uma força para mim. E vamos tentar, amém? O tema de hoje é o Reino em Movimento, né? Então durante a semana nós vimos aí nos status do Instagram, a comunidade postando, a chamada para o culto, e com o tema o Reino em Movimento. E que reino é esse que nós estamos falando? Que reino é esse que nós queremos dizer que está em movimento? Como que esse reino se movimenta? Para onde ele se movimenta? Quais são os impactos desse movimento? Porque o reino de Deus não é algo estático. O reino de Deus não é algo parado, algo que se movimenta de vez em quando, mas nós cremos que esse reino, ele se movimenta constantemente, à medida que nós nos movimentamos. Porque uma vez Jesus sendo indagado onde que estaria esse reino, ele disse: olha, o reino de Deus, né, não está ali nem lá, mas o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Quando nós temos os nossos corações vencidos pela palavra, quando nós temos nossos corações dobrados diante de Deus, o Espírito Santo então habita em nós. Quando nós lemos, obedecemos e amamos essa palavra, Jesus foi bem claro que Ele, o Pai e o Espírito Santo fazem morada em nós. E então esse reino passa a habitar dentro de nós. Esse reino de paz, de justiça, de mansidão, esse reino que é eterno, ele passa a fazer parte da nossa existência. E aqui nós cantamos que vem aos céus, e que o reino esteja aqui. E quando a gente para pensar na seriedade, no poder que tem esse clamor, eu acho que nós deveríamos nos alegrar cada vez mais. Porque em um mundo com tantas tragédias, como nós podemos citar aqui algumas, não vou nem tão longe, vamos nos últimos 5 anos. 2017, um zelador de uma creche, se eu não me engano em Minas Gerais, jogou álcool em crianças, tacou álcool em si mesmo e ateou fogo. Se eu não me engano, uma professora e 10 crianças morreram carbonizados. 2018, lá no Ceará, 14 pessoas foram assassinadas no meio de uma festa. Se eu não me engano, esse crime está até hoje sem solução. A hipótese seria de facções criminosas rivais. 14 pessoas morreram em uma única noite, assassinadas. Se a gente for para 2019, nós temos Brumadinho, cerca de 270 pessoas, 259 mortos, 11 que até hoje ninguém sabe aonde foi parar, infelizmente. E nem precisamos falar do que aconteceu em 2020, né? Basta nós olharmos para os rostinhos uns dos outros e perceber que nós estamos usando máscaras. Porque uma pandemia atingiu o nosso planeta. E pela pesquisa, a última pesquisa que eu fiz, mais de 5 milhões de pessoas já morreram. Já perderam as suas vidas para esse vírus. E eu nem vou falar muito, mas sem dizer escalada do terror, Talibã voltando, né, ao domínio do Afeganistão, se eu não me engano, ou Iraque, agora me fugiu o país. E tantas outras coisas ruins, perversas que têm acontecido.
como a humanidade pode ir distante sem Deus. Quantas coisas ruins homens e mulheres podem fazer quando seus corações estão distantes de Deus. E quantas coisas ruins, quantos desastres naturais podem acontecer, tudo por conta de uma coisa chamada pecado. Essa é a razão de todas as coisas ruins que nós temos na nossa humanidade. Uma coisa chamada pecado. Que por vezes nós tentamos dar soluções com outros métodos, com outras formas, mas hoje nós vamos ver que só há uma forma de combater todas essas coisas. Porque como nós lemos em Romanos, a criação está ansiosa. A criação, ela aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Isso mesmo, somos nós. Nós somos os filhos de Deus. Para esse monte de problema que eu acabei de citar, o mundo, a natureza, espera a manifestação de cada um de nós. Espera que eu me manifeste, espera que vocês se manifestem, espera que a igreja se manifeste, espera que o reino de Deus se movimente. Porque como eu disse no início, o reino de Deus está dentro de nós. E eu não sei vocês, mas quando eu tinha os meus 19 para 20 anos, eu tinha uma vontade tremenda de mudar o mundo. Uma vontade tremenda de alguma forma, transformar a minha cidade, transformar o que estava à minha volta, de inconformado com as coisas que estavam acontecendo. E aí então eu entrei na faculdade, comecei a cursar o curso de geografia, e eu encontrei a geografia como, não, agora eu vou mudar o mundo através da geografia. Mas eu conheci outra coisa, que é muito mais eficiente do que o curso que eu fiz, e que isso sim é capaz de mudar o mundo, amém? É complicado porque eu já estou chegando nos 30, estou com 28, e aí você não sabe se você é jovem, se você já é adulto, e você fica meio perdido. E você não sabe mais o que você é. Mas eu tenho muita vontade de mudar o mundo ainda. Infelizmente, por vezes nós deixamos isso um pouco sufocado dentro de nós. Nós abandonamos as prioridades do reino e queremos correr atrás das nossas vidas, de um bom emprego, de um bom curso, de uma boa casa, de um bom carro, de uma boa vida. Esquecemos que nós temos essa capacidade, porque Cristo nos deu, de transformar as realidades que estão à nossa volta. E eu acho que isso é algo que, e agora de uma pessoa, como eu disse, que não se acha velho, mas também que não se acha jovem, um conselho: se essa vontade já se despertou em você, não deixa isso se apagar. Não deixa essa vontade de mudar o mundo morrer dentro de você. Não deixe essa vontade de transformar a realidade que você vive morrer dentro de você, amém? Então, como foi dito, a natureza e o mundo aguardam a nossa manifestação, amém? E aí, diante de tantos problemas, diante de tantas situações complicadas, onde nós estamos? E para a gente conseguir extrair respostas, para a gente conseguir chegar a algum lugar, vamos abrir no livro de Atos, capítulo 17, a partir do verso 1. Atos, capítulo 17, a partir do verso 1, do 1 ao 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas.
Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Amém? Até aqui. Olhando para esse texto, nós conseguimos extrair algumas respostas para as perguntas que nós fizemos aqui no início. Olhando para esse texto, nós pegamos uma frase bem conhecida, né? Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Transtornado. Minha pronúncia de grego é péssima, para não dizer que eu não sei pronunciar grego. Mas a palavra transtornado traz o sentido de colocar de ponta cabeça. Ou seja, aqueles que estavam colocando o mundo conhecido, o Império Romano como um todo, estava colocando de cabeça para baixo todo o Império. Tudo aquilo que sempre foi do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma, tudo estava seguindo a mesma maneira, os mesmos processos. De repente chega esse povo, esses seguidores do caminho, porque até que então os seguidores de Jesus não eram chamados cristãos, eram os seguidores do caminho. Quando chega esses seguidores desse tal caminho, tudo começa a ficar de ponta cabeça, tudo começa a sair fora do controle. Mas o que esses homens tinham dentro deles? O que esses homens faziam que eles eram capazes de, aonde eles chegavam, colocar tudo de ponta cabeça? Porque na verdade esses homens não estavam transtornando o mundo, eles estavam transformando o mundo. E olhando para esses homens, olhando para o que Paulo e Silas fizeram, com base nesse texto, nós podemos entender como nós podemos transformar o mundo que nós vivemos. Através de um reino, através do reino de Deus que nós professamos, através desse reino que, quando se choca com a realidade desse mundo, é capaz de provocar transformações. E a primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que integrantes de igrejas não mudam realidades. Sinto muito em te dizer, mas integrantes da comunidade Amor e Graça não mudam o mundo. Integrantes da igreja presbiteriana não mudam o mundo. Integrantes da igreja Assembleia de Deus não mudam o mundo. Apenas discípulos de Jesus mudam o mundo. Apenas discípulos do Mestre mudam o mundo. Porque o poder que nós recebemos do Espírito Santo, de expulsar demônios e curar enfermos e pisar na cabeça de serpentes, não foi para ser exercido entre quatro paredes, mas foi para ser exercido dali para fora. E quando eu entendo que então eu sou um discípulo, e que eu fui chamado para que eu faça diferença onde quer que eu esteja, eu começo a me tornar um verdadeiro discípulo e de fato transformar a realidade que eu vivo. Mas isso não pode ser feito de qualquer forma. Segundo o texto, Paulo escolhe uma cidade chamada Tessalônica. É o que nós lemos no primeiro versículo. Tendo passado por Anfípolis, a Polônia, chegaram em Tessalônica. Por que Tessalônica? Paulo estava construindo uma estratégia. Paulo estava chegando em uma cidade que para o mundo antigo era gigantesca. Vocês já imaginaram no mundo antigo, onde não tem saneamento básico, não tem praticamente nada? 200 mil pessoas, uma prudente, vivendo juntos? Não tinha caminhão de lixo para colher o lixo no meio da rua. Não tinha Sabesp com esgoto e água tratada. Não tinha. Eram 200 mil pessoas. Era uma cidade
importante e enorme, que continha uma sinagoga. Então percebam que Paulo está construindo uma estratégia. Paulo não foi para uma cidade aleatória, Paulo não foi para um lugar aleatório. Paulo estava indo para Tessalônica, uma das cidades mais importantes da Grécia e do Império Romano. Só que por que Paulo foi parar em Tessalônica? O que fez Paulo ir até Tessalônica? Foi sua própria vontade? Não. Se nós voltarmos um pouco no texto, nós lemos que Paulo na verdade não queria ir para essa direção. Paulo queria continuar a sua viagem missionária sentido a Ásia. Mas então Paulo tem um sonho de um jovem macedônio clamando por socorro. E então ele entende que Deus estava chamando para que ele e Silas fossem então em direção à Macedônia e não em direção ao restante da Ásia. E então isso dá início ao que nós chamamos de segunda viagem missionária de Paulo. Então Paulo, na direção do Espírito, abandona a sua própria vontade e parte em direção a Tessalônica, uma das principais cidades do Império Romano. Mas por que eu falo para vocês que é uma das principais cidades? Quais são as características que faziam Tessalônica ser uma das principais cidades? Nós estamos falando de uma cidade que dominava o comércio marítimo, o mar Egeu. Nós estamos falando de uma cidade que ficava numa estrada romana, a Via Inácia. Não sei pronunciar latim, mas vamos chamá-la de Vinácia, onde essa via ligava Roma ao Oriente. Então, todo e qualquer romano que fosse fazer negócio ou que fosse para o Oriente, passava pela Via Apia, atravessava o mar Egeu, o mar, esqueci o nome do mar, e ia em direção à Via Inácia. E chegava então ao Oriente. Então, Tessalônica era uma cidade que dominava tanto o comércio marítimo quanto um comércio terrestre. Mercantilistas, pessoas de posse. Quantas pessoas não afluíam para essa cidade por causa do seu potencial econômico? Paulo não estava escolhendo qualquer cidade, Paulo estava escolhendo uma das maiores cidades do mundo antigo. E sabe o que eu entendo disso? Trazendo então para nós aqui agora. A primeira coisa é que nós precisamos estar debaixo da autoridade do Espírito Santo. Nós precisamos nos colocar debaixo da autoridade do Espírito Santo. Paulo queria ir para um lado, mas impelido pelo Espírito Santo foi para outro. E o que eu entendo disso é que nós, na pregação do Evangelho, precisamos estar debaixo da autoridade do mesmo Espírito. E aqui nós podemos chamar a nossa cidade, porque nossa cidade, Presidente Prudente, também precisa de nós. Paulo teve um sonho de um jovem macedônio clamando por socorro, mas Presidente Prudente também clama por socorro. Presidente Prudente também precisa de nós. Presidente Prudente também precisa desse reino, e que esse reino se movimente em direção às suas mazelas, aos seus problemas, aos seus conflitos. Presidente Prudente não espera que a comunidade Amor e Graça e as demais igrejas se tranquem em cultos, se tranquem em orações. Não, Presidente Prudente espera que nós saiamos daqui debaixo da autoridade do Espírito Santo. E outra coisa muito interessante desse texto é a escolha de Paulo pela cidade de Tessalônica. E aplicando a nós, eu queria dizer para vocês que a estratégia que nós precisamos seguir é a mesma. Quais são as nossas Tessalônicas dos nossos dias? Onde estão as nossas Tessalônicas? Quais são os pontos importantes para nós hoje? Se não as nossas escolas, se não as nossas universidades, se não as nossas praças. Nós não podemos cessar de falar do Evangelho. Se você
segunda-feira vai retornar para sua faculdade, lá é sua Tessalônica. Se você segunda-feira vai levantar de manhã para ir para sua escola, lá é sua Tessalônica. Se você vai levantar de manhã para ir trabalhar, lá é sua Tessalônica. Esses são os lugares estratégicos que nós não podemos cessar, que nós não podemos deixar de falar do Evangelho. Esses são os pontos estratégicos que por vezes nós deixamos e nos calamos. Não, porque a faculdade não é lugar de falar de Deus. Não, escola não é lugar de falar de Deus. Não, trabalho não é lugar de falar de Deus. Então você vai falar de Jesus para as pessoas que você conhece aonde? Aonde você vai dizer para as pessoas que existe um Jesus que cura, que salva, que liberta, e que morreu por ela, e que pagou pelos pecados? Porque se nós não dissermos para as pessoas, porque a palavra é bem clara que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se nós não levamos até o nosso trabalho, até a nossa faculdade, até a nossa escola, a discussão de quem é Jesus, aonde nós levaremos? Porque é muito bonito e muito lindo eu pregar, você pregar, e nós falarmos de Jesus aqui. Mas o que Jesus espera de nós é que nós falemos dele daqui para fora. Que nós digamos para as pessoas quem ele é, o que ele fez, o que ele é capaz de fazer. Dessas paredes para fora. Aqui é um lugar que a gente recarrega nossas forças, que a gente se enche de energia para viver uma semana cheia de desafios, mas com a certeza de que, como Paulo estava indo em direção à Macedônia, debaixo da autoridade, debaixo da direção do Espírito, nós também estamos indo para as nossas Tessalônicas todos os dias, debaixo da presença e da direção do Espírito Santo. Então pode falar de Jesus, pode falar dele, não importa, porque você está debaixo da autoridade do Espírito Santo. Precisamos estabelecer as pontes estratégicas da pregação do Evangelho, estando debaixo da autoridade do Espírito Santo e indo em direção às Tessalônicas dos dias de hoje, que são nossas escolas, nossas faculdades, os nossos trabalhos. É ali que nós precisamos falar de Jesus. Amém? Essa é a primeira coisa que nós podemos tirar do texto. Paulo estava construindo uma estratégia. E aqui nós começamos a entender o porquê que esses discípulos estavam transformando o mundo. A segunda coisa que nós precisamos tirar do texto é o conteúdo dessa mensagem. Porque Paulo foi até uma sinagoga. Para quem não sabe o que é uma sinagoga, era uma espécie de uma igreja dos judeus. Era onde os judeus debatiam e explicavam a palavra e tinham ali os seus ambientes de debates religiosos. Paulo estava nessa sinagoga e a palavra diz que ele passou ali 3 semanas, por 3 sábados, ele arrazoou. Esse termo, arrazoou, um pouco tanto esquisito, quer dizer debateu. Por 3 sábados Paulo debateu com aqueles judeus. Mas qual era a mensagem de Paulo? O que Paulo passou ali 3 sábados ininterruptos conversando com essas pessoas e debatendo e apresentando argumentos, e as pessoas apresentavam argumentos para ele e ele passava outros argumentos. Se nós lermos o texto, é bem claro que Paulo estava expondo ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que esse Cristo era Jesus. Ou seja, o conteúdo da mensagem de Paulo era sobre quem? Jesus. Mas Paulo só sabia falar de Jesus, gente?
Sabe aquele crente chato que só sabe falar de Jesus? Tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Caiu uma folha, Jesus, ó. Chutou a quininha do sofá ali, dá um glória a Deus, foi Jesus, vontade de Jesus. Minha esposa chutou hoje de manhã, por isso que eu falei. Ela deu um glória a Deus de longe assim, o que foi? Ela, glória, né? E Paulo só sabia falar de Jesus, irmãos? Era só isso que Paulo sabia? Será que Paulo era tão, assim, raso ao ponto de só saber falar de Jesus? A gente sabe que não. A gente sabe que Paulo era o cara do judaísmo. Paulo foi ensinado por Gamaliel. Não vou entrar nas credenciais de Gamaliel, mas fica aí de estudo para vocês. Paulo foi ensinado do judaísmo. Paulo era um fariseu, e dos fariseus praticantes de verdade. No apedrejamento de Estevão, Paulo estava lá. Quando Paulo teve uma visão de Jesus na estrada para Damasco, ele estava indo para Damasco, não era para passar férias não, irmãos, era para perseguir os cristãos. Então Paulo era um fariseu de carteirinha. Paulo sabia da lei judaica de cabo a rabo. Paulo sabia a Torá do primeiro ao último livro. Então Paulo sabia o que aqueles homens iam discutir ali todos os sábados. Mas Paulo não quis falar só daquilo ali. Paulo sabia também a filosofia grega. Se nós pegarmos alguns escritos da carta de Paulo, Paulo faz várias analogias com o conhecimento de filósofos gregos. Quando Paulo fala que, olha, aquele que corre a corrida recebe o prêmio, ele está citando um filósofo. Quando Paulo fala, o morrer é Cristo, né? o viver é Cristo, o morrer é lucro, Paulo estava citando um outro filósofo, parafraseando. Não foi o filósofo, não disse essas palavras. Ele estava parafraseando a frase de um filósofo. E vários outros textos das cartas de Paulo, Paulo está parafraseando o tempo todo o conhecimento grego. Então, Paulo conhecia a filosofia grega, tão prestigiada naquela época. E Paulo estava na Grécia. Por que Paulo então não começa a convencer aquelas pessoas pelo conhecimento da filosofia grega? Paulo também conhecia direito e política romana. Certa vez, Paulo ia ser açoitado e ele disse, olha, convém a vocês açoitarem um cidadão romano? Sem um julgamento prévio? E aí todo mundo ficou atemorizado. Opa, como assim? Você é cidadão romano? Então deram direito de Paulo de se explicar e tudo mais. Então Paulo conhecia o judaísmo, Paulo conhecia a filosofia grega, Paulo conhecia o direito romano, a política de Roma. Mas por que Paulo então estava falando de Jesus? Por ignorância não é, irmãos. Paulo não era ignorante. Paulo não era uma pessoa rasa, superficial, sem conhecimento. Não, Paulo era alguém da elite. Paulo era um poliglota, falava várias línguas, inclusive algumas aí de fogo, brincadeira. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que vocês precisam, e eu preciso, nós precisamos nos capacitar, buscar o nosso conhecimento, sim. Precisamos aprender direito, precisamos aprender enfermagem, precisamos aprender medicina, precisamos aprender administração de empresas, precisamos aprender história, geografia, matemática. Precisamos ser pessoas cultas e instruídas. Mas eu quero te dizer que os seus 5 ou 6 ou 10 anos na faculdade não vai mudar o mundo. Por mais douto, por mais conhecedor, por mais ciência que você busque, o conhecimento que você adquire na escola e na faculdade não é capaz de mudar o mundo que você vive.
Porque a única coisa, a única mensagem que tem esse poder é a mensagem de Jesus. Então Paulo, ele abre mão de todo o conhecimento filosófico e da política romana e dos dogmas rabínicos dos fariseus e começa a falar de Jesus. Porque Paulo sabia que o único capaz de transformar o mundo que ele vivia era esse Jesus. E eu sei que nessa casa, irmãos, não tem faltado o ensinamento a respeito de Jesus, amém? Aqui não falta. Aqui não falta. Como o pastor diz, né? Às vezes o que tem faltado é fome, não comida. Porque a mesa está aí. A mesa está sendo posta. As pessoas estão se alimentando. E quem não está se alimentando é porque não tem tido fome. Quem não está orando é porque não tem tido vontade de orar, porque a igreja ora. Ou por algum motivo não consegue vir. Quem não conhece a Bíblia, não conhece porque não quer. Porque domingo a domingo é pregado Bíblia aqui nesses púlpitos. E vai vir estudo aí. E vai vir estudo aí de Efésios. Então, irmãos, se você quer conhecer a respeito desse Jesus, que você precisa nós precisamos conhecer, porque como eu vou falar de alguém que eu não conheço? Como eu vou falar de algo que eu não conheço? Vamos supor que o Murilo seja chamado para palestrar lá na OAB, e ele vai ceder a fala dele para mim. Que conhecimento eu tenho, se eu não estudei? Ou a Mariane, que é psicóloga, vai dar uma palestra sobre, sei lá, autoestima, vai falar, Daniel, fala lá no meu lugar. Então como nós vamos falar de Jesus se nós não conhecemos Jesus? Como nós vamos falar de Jesus se nós não temos a mensagem clara e definida em nossos corações? Se nós queremos transformar o mundo, nós precisamos pregar o Evangelho. Mas para que eu pregue o Evangelho, eu preciso conhecer o Evangelho. Porque senão eu saio daqui falando um monte de baboseira que do mundo já está cheia. De um Evangelho que não é Evangelho. De um Evangelho que, segundo Paulo, é maldito, é maldição, é anátema. Um Evangelho comprometido com o seu bem-estar social e não com a sua salvação. Um Evangelho que quer te dar uma vida boa nessa terra, mas longe de levar você para a eternidade. Então o que Deus está nos dizendo hoje, irmãos, é que para você, sabe, estudar mesmo, para você se qualificar mesmo, sabe, para você ir para Harvard, para você ir para a melhor universidade do Brasil, para você fazer o melhor curso do melhor estado, da melhor cidade, vai, faça, estude e se qualifique, mas não se esqueça, estude e se qualifique a respeito de Jesus. Tenha a capacidade e o conhecimento de acordo com a realidade da pessoa que você está conversando, você inserir Jesus. No fim do ano, meu primo veio para Presidente Prudente, e ele é estudante de Direito, está no 2º ano de Direito, e a gente conversou sobre diversos assuntos. Fomos dormir 3h30, 4 horas da manhã, e a conversa começou com uma ideia de liberdade. O que é liberdade? Aí chegamos ele apontando o que é liberdade, eu apontei o que é liberdade, e aí a gente foi no Pacto Social de Rousseau, Montesquieu, entramos no Iluminismo, e a hora que eu vi, a hora que era 3, 4 horas da manhã, eu estava falando de Jesus para o meu primo, e eu não sei como eu entrei nesse assunto, mas Jesus entrou na conversa.
É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos inteligentes na pregação do Evangelho. Você pode não falar direito, você pode não ter uma dicção boa, mas conheça Jesus. Use a sua faculdade, use o seu conhecimento para que você entre na conversa e que você termine essa conversa falando de Jesus. É assim que a gente muda o mundo, irmãos. É assim que nós vamos transformar a nossa sociedade. Não é em detrimento de um ou de outro. Precisamos ser inteligentes, porque foi isso que Paulo fez. Não é isso que nós lemos? Me fiz de tolo para com os tolos, de sábio para com os sábios, de sem lei para com os sem leis, a fim de ganhar a todos. Então Paulo discutia com todos os mais níveis de sabedoria, desde o mais baixo até os mais altos. Se nós pegarmos o texto bíblico de Paulo em Atenas, Paulo olhando e viu, olha, nossa, que cidade religiosa. Mais de 200 estátuas, cada uma para um deus. E aí olhando ele vê ali uma estátua escrita assim, ó, ao Deus desconhecido. Inteligência. E aí ele inteligentemente fala, olha, gregos, esse Deus que está escrito desconhecido, eu conheço. É Jesus, o Cristo, e a mensagem do Evangelho. É assim que nós mudamos o mundo, irmãos, com a nossa inteligência, debaixo de uma autoridade do Espírito Santo, utilizando as estratégias corretas, com o conhecimento que nós precisamos sim buscar. Então, seja um bom aluno de matemática, seja um bom aluno de história, seja um bom advogado, seja um bom médico, seja um bom enfermeiro, seja um bom administrador, seja lá o que você quer ser ou o que você seja um bom discípulo, inclusive, e fale da mensagem do Evangelho para todos. O terceiro ponto, para nós irmos para o fim, é o impacto dessa pregação. Então nós vimos que Paulo estava debaixo da autoridade, debaixo de uma direção do Espírito Santo, escolhendo as melhores pontes de estratégia, escolheu uma cidade super propícia, uma cidade com uma capacidade de expansão do Evangelho enorme, falando de uma mensagem relevante, e que surtiu alguns efeitos. E o primeiro efeito dessa mensagem é a aceitação. Se nós lermos o texto, nós vamos ver que alguns deles foram persuadidos. Persuadidos é convencidos. Eles se convenceram daquilo que Paulo estava falando. Eles prestaram atenção e disseram, olha, faz sentido o que você falou. Você ganhou minha confiança, eu acredito nisso. Eu acredito que Jesus, esse Jesus que você está falando aí, ó, é o Cristo. Eu acredito nisso. Bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas. Então, naquele ambiente de pregação de Paulo, Lucas, quando estava escrevendo, ele relatou alguns grupos. Então, na pregação de Paulo, alguns judeus, alguns dando sentido de poucos, infelizmente, mas muitos gregos piedosos e muitas mulheres distintas. Distintas aqui são mulheres da alta sociedade grega. São mulheres, eram esposas de gente poderosa naquela cidade. O que Lucas estava querendo dizer para nós?
Ele poderia ter dito muito bem que muitos creram. Mas por que diferenciar? Por que dizer, olha, escrever ali, ó, alguns judeus, muitos gregos e muitas mulheres? Qual é o sentido de diferenciar quem tinha crido? O importante é que eles creram. Sim ou não? Por que Lucas aleatoriamente jogou aqui essa informação? Claro que não, irmãos. O que a mensagem quer transmitir para nós é que a mensagem do Evangelho, ela pode atingir a todos. A todos. Todos que estavam ali, todos os segmentos que estavam ouvindo Paulo. Olha, Lucas quis dizer que alguns ou muitos creram. E nos nossos ambientes de convívio, que já foram citados aqui, não é diferente. O reino de Deus que nós estamos falando que está em movimento, ele não vê classe social, ele não vê importância que você tem na sociedade, ele não vê o cargo que você ocupa. O Evangelho, ele é para todos, e ele é capaz de penetrar no coração de todos, até de quem você menos imagina. O Evangelho é para essa pessoa. O Evangelho não é para um grupo seleto, não, para os mais bonitinhos, para os que se vestem bem, para os que são de boa família, não. O Evangelho, ele é para todos, e ele alcança a todos, e ele salva a todos. O Evangelho não vê classe social, o Evangelho não vê sexo, se é homem, se é mulher, se é rico ou se é pobre. Ele salva todos aqueles que creem. E é esse Evangelho que nós precisamos proclamar todos os dias. Mas é claro que além de aceitação, o Evangelho também encontra rejeição. Não são todos que creram naquele dia. A maioria dos judeus não creram. A maioria dos que estavam ali sábado após sábado, que se diziam conhecedores da lei de Deus, que se diziam servos do Deus único e verdadeiro, a maioria deles não creram. E então, enfurecidos, eles vão até então a casa desse homem chamado Jason, tentando procurar Paulo e Silas para jogar eles no tribunal do povo e diante das autoridades gregas. E não achando, trazem Jason e aqueles que ali com ele estavam, dizendo que esses homens, eles estavam transtornando, colocando de ponta cabeça o mundo, porque eles diziam que havia outro rei, indo contra os decretos romanos, distorcendo totalmente, porque não era isso que Paulo e Silas estavam dizendo. Paulo e Silas não estavam dizendo que César não era o rei, que Jesus era rei de Roma. Eles estavam falando de um reino celestial. Eles estavam falando de um reino além daquele reino terrestre romano. Não, eles estavam falando de um reino celestial. Mas os judeus distorceram completamente a palavra de Paulo e Silas para que de alguma forma eles fossem perseguidos. Então, irmãos, não querendo assustá-los, mas eu não posso mentir para vocês, que essa mensagem, ao mesmo tempo que não distingue classes, credo, cor, raça, sexo, posição social, ela é aceita. Ao mesmo passo que ela é aceita, ela também pode ser rejeitada por muitos. E isso pode, em algum determinado ponto, nos colocar em algumas situações complicadas. Mas nós não podemos deixar de cessar, não podemos cessar de falar desse Evangelho, independente das consequências que isso traga.
se é aceitação ou se é rejeição, precisamos falar de Jesus. Porque Satanás não pode mudar a palavra, amém? Vocês creem nisso? A palavra ela é imutável, a palavra ela é eterna. A única coisa que o diabo tenta fazer é distorcer aquilo que a palavra realmente quer dizer. Não foi isso que ele fez quando tentou Jesus no deserto? Cada palavra de Satanás era citando um versículo bíblico, distorcendo o real sentido daquela palavra. E por muitas vezes, meus queridos, as pessoas que rejeitarão a nossa mensagem vão tentar distorcer as nossas palavras, porque mudar elas não conseguem. Eu não consigo, vocês não conseguem, eles também não vão conseguir. Então a única coisa que resta é distorcer, é buscar um significado falso. Quantos aqui já não ouviram que a Bíblia é machista? Quantos aqui já não ouviram que a Bíblia ela é patriarcal? Favorece o poder do homem? Ou quantos aqui já podem ter ouvido que Jesus é comunista? E por aí vai. E tantos rótulos falsos que a humanidade busca dar para a palavra, mas que não chegam perto de definir o que é a palavra que nós cremos. Nós precisamos estar preparados tanto para a aceitação quanto para a rejeição da mensagem que nós iremos pregar. Porque esses homens estavam transformando o mundo que eles viviam. E se hoje nós estamos aqui, foi porque esses homens transformaram o mundo com o verdadeiro evangelho, dispostos a lidar com a aceitação, mas também com a rejeição dessa mensagem. E independente da perseguição que sofreram ou não deixaram de falar. Porque o único discípulo que não morreu de uma forma mais perseguitória, ele estava preso, sim, pelo evangelho, mas não foi morto no sentido de que Pedro foi crucificado, Paulo decapitado. Foi João, na ilha de Patmos, preso, encarcerado por conta da mensagem do evangelho. Esses homens não desistiram de anunciar essa palavra, e por isso nós estamos aqui. Porque quem sabe, lógico que isso é impossível, mas se esses homens tivessem desistido, como muitas vezes nós desistimos, porque se eu falar, fulano não vai me aceitar, nós não estaríamos aqui hoje. Se esses homens, na primeira dificuldade, na primeira perseguição que sofreram, tivessem desistido e abandonado esse assunto desse tal Jesus, buscando a aceitação das pessoas com quem eles conviviam, será que nós estaríamos aqui hoje? Para nós encerrarmos, eu gostaria que o Ministério de Louvor, eu não sei se vai ter um último louvor, vai ter, podem subir, para nós já partirmos para o final. Irmãos, nós não podemos cessar de falar dessa mensagem, independente do impacto que ela ocasione, amém? Se é aceitação, eu quero que vocês saibam que ela vai alcançar os mais distintos corações. Se é rejeição, pode ser que algumas pessoas não vão querer entender o que você está falando e de alguma forma vão distorcer essa mensagem. Mas não olhe para isso. 12 discípulos, 12 pessoas transformaram o mundo.
que acontece que milhões de evangélicos não transformam a nossa nação? Qual é a diferença? Porque 12 homens transformaram um império romano, e porque milhões de evangélicos brasileiros não conseguem transformar a realidade do nosso país? O que tem faltado para nós? Será que tem faltado estratégia? Será que tem faltado uma mensagem do evangelho genuína? Ou será que nós temos tido um certo receio da rejeição dessa mensagem? Estamos mais empenhados em buscar a aceitação do homem do que a aceitação de Deus. Irmãos, busquem a aceitação do alto, amém? Vamos nos colocar de pé para a gente já partimos para o último louvor. Irmãos, vamos continuar clamando que esse reino venha, amém? Vamos fazer esse reino se movimentar. Vamos fazer a mensagem do evangelho ecoar e cada vez mais alcançar e mais pessoas. Porque 12 homens foram capazes de transformar o mundo que viviam, e hoje nós colhemos os frutos da perseguição desses homens. Nós teremos filhos e filhas, nós teremos netos e netas. Que mundo nós deixaremos para eles, se Jesus não tiver voltado? Vamos transformar a nossa nação, vamos começar transformando primeiramente as nossas vidas, daí nós vamos transformar a nossa casa, e da nossa casa nós vamos transformar a nossa rua, e da nossa rua vamos transformar a nossa universidade, as nossas escolas, os nossos trabalhos. É assim que muda o mundo. Primeiramente precisa mudar você, primeiramente a mensagem precisa mudar você. E você vai mudar a sua casa, e a sua casa muda a sua cidade, e a sua cidade muda o seu estado, e o seu estado muda a nação. E com certeza o Brasil pode fornecer ministros, pregadores do evangelho para mudar o mundo. Mas isso começa em você hoje, amém? Isso começa nesse fogo que está saindo agora no seu coração, que diz que Ele é irresistível, que clama pelo reino, que clama para que os céus venham sobre este lugar. Começa aqui, começa hoje, começa agora. Não faça dessa mensagem só mais uma, não. Coloque isso firme no seu coração. Coloque isso como meta para o seu dia. Coloque isso como meta da sua semana. Hoje eu vou falar de Jesus para alguém. Hoje eu vou falar dessa mensagem para alguém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós clamamos a Ti, Senhor. Vem, ó Deus, opera através de nós. Opera através de nós. Nós queremos, nós clamamos. Usa as nossas vidas, Jesus. Levante a sua oração. Enquanto esse louvor toca, ore, cante. Traga isso para o seu interior. Aleluia.